pessoal! Para quem não me conhece, sou a professora Érica Leal. Esta aula é mais uma da sequência das videoaulas que tem como objetivo auxiliar o aluno na compreensão dos temas discutidos em nossas disciplinas e que estão disponíveis em meu site. Para localizar o meu site, basta você clicar no link disponível na descrição deste vídeo ou acessá-lo usando este QR Code. No meu site, você vai encontrar o meu e-mail e os materiais das disciplinas que iremos trabalhar. Boa aula! Então, aula de hoje, Economia da Engenharia. Estamos revisando aqui alguns conceitos que vimos na aula passada. Engenharia de Produção 2020/2. Então, na aula passada nós falamos custo total, total médio, fixo, fixo médio, variável, variável médio, marginal. Então, nós falamos sobre todas essas categorias de custo aqui, né? Falamos também a respeito de curto, longo prazo em economia e falamos nos conceitos também de receita total e marginal, né? E também a respeito do lucro total e lucro, né, marginal. Quando a gente fala nesses conceitos de marginal, o que vocês se lembram? O que é custo marginal, gente? O que é custo marginal, receita marginal, lucro marginal? Quem é que vai me responder aí? É a derivada do custo, mas é a derivada do custo. É a derivada do custo total. Que significa o quê? Custo marginal é a derivada do custo total. O que isso significa? É quando você adiciona mais uma unidade. Exatamente. Qual é o custo de adicionar uma unidade ao processo produtivo? Qual é a receita advinda da venda de uma unidade a mais? Qual é o lucro advindo da receita, né? Qual é o lucro advindo da venda de uma unidade a mais? Então, o marginal é exatamente isso, é o incremento, né? É o que nós falamos de o acréscimo, o incremental, né? Então, são os acréscimos, incremental, são os acréscimos ao custo, à receita e ao lucro marginal. Muito bem, então isso aí tá claro. Falamos também sobre a questão das condições, né? Das condições de maximização aqui de lucro, né? A condição de maximização de lucro, né? Problemas de maximização de lucro e problemas de minimização de custo se referem a derivar e igualar a zero. E achar a derivada segunda para eu saber se o ponto é de máximo ou de mínimo. Então, isso nós falamos também na aula passada. E falamos dos mercados em concorrência perfeita, que é aquele mercado ideal. Lembra que a gente falou? Aquele mercado hipotético, né? Aquela estrutura de mercado hipotética, em que, né, nesse tipo de mercado específico, o preço é igual ao custo marginal. Então, condição de maximização também me leva a preço igual a custo marginal. Bom, então nós falamos todos esses conceitos aqui na aula passada e agora vamos ver a correção do exercício que eu deixei para vocês aqui este exercício que eu passei, que eu deixei a quantidade, deixei o custo fixo, deixei o custo variável. E aí eu pedi para vocês fazerem aqui custo total. Então, né, o custo total, vou colocar aqui para vocês. Isso aqui a gente precisa estar bem claro, né? Custo total em qualquer situação, tanto em economia da engenharia, como em custos industriais, em qualquer uma das estruturas de custo que eu vier a trabalhar, o meu custo total, ele é a soma, né? Ele é igual ao custo fixo mais o custo variável. Então, em qualquer uma das situações, eu tenho o custo total como a soma dos dois. O custo fixo médio, que é outra coisa que ele coloca aqui para mim, ó, custo total, ele pede, então é a soma do fixo e do variável. Estão dando para acompanhar aí? Dá para ver pelo computador, sim. Dá para ver direitinho? Tá. Então, ó, custo total é custo fixo mais o variável,
deixa eu ver se eu pego aqui. Acho que tá no... tá aqui, tá no Excel. No Excel dá pra eu pegar a fórmula, deve dar pra aparecer pra vocês. Só um momentinho. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Custo fixo, custo total, tá aqui. Aí aparece pra vocês, ó. Custo fixo e custo variável. O custo fixo médio é o custo fixo dividido pela quantidade produzida, ok? Então, isso aí a gente viu na aula passada. Custo fixo médio é o custo fixo dividido por quê? Custo variável médio é o custo variável dividido por quê? Opa! Custo variável dividido por quê? E o custo marginal é a derivada, né? É o custo total, é a derivada do custo total em relação à quantidade produzida. Então, tenho que fazer essas análises. Só que aqui eu não tenho uma função, então eu faço o custo marginal, é o custo final menos o anterior. Então, eu não tenho uma função aqui. Então, vamos lá. Quando eu pego aqui, então, deixa eu ver aqui. Quando eu pego o custo fixo médio, eu peguei, aí vem o custo variável médio, que é o custo variável dividido pela quantidade, o custo médio, que é o custo total dividido pela quantidade, e o custo marginal, que é a última unidade produzida. Então, eu faço isso para todos os casos aqui, em todas as minhas planilhas, né? Em todas as minhas células aqui. Opa, peraí. Uma vez que eu fiz isso, ele pede para eu plotar os gráficos. Então, eu tenho os gráficos plotados aqui, do custo marginal e do custo médio. Deixa eu ver se eu aumento aqui o zoom. Ui, aumentei demais. Deixa eu ver se melhora. Então, essa linha cinza aqui que vocês estão vendo é o custo marginal. Essa linha laranja é o custo total médio. E a azul, o custo médio. Vocês chegaram a ver isso? Chegaram a fazer direitinho no Excel? Eu pedi para vocês fazerem. Chegaram a exercitar? Estão me ouvindo? Tá. Então, dá uma olhada no gráfico, porque ele é interessante, tá? Ele é interessante porque... E agora eu vou trabalhar um pouquinho essa questão do gráfico e vamos trabalhar numa questão também. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar um pouquinho aqui e vou trabalhar aqui no quadro e a gente vai fazer uma outra questão que eu acho que fica um pouco clara para vocês. Alguém teve dificuldade para resolver essa tabela? Alguém teve dificuldade? Eu vou deixar no meu site de toda forma resolvida lá, que aí vocês podem pegar e podem conferir depois. Tá bom? E posso deixar no Moodle também a solução. Eu acho que no Moodle é melhor, professora. Tudo bem, eu coloco lá para vocês a solução. Então, na questão do gráfico, eu vou trabalhar um pouquinho alguns exercícios aqui e que aí vai clarear um pouco mais para vocês essa questão. Vamos resolver então o exercício que eu deixei para vocês. O exercício, vamos resolver a lista 2. Tá todo mundo com a lista 2 aí? Qual? Aquela que eu te mandei, Bianca. Tá. Então vamos fazê-la aqui, a lista 2. Vamos resolver o exercício. Gente, mas tá difícil apagar esse quadro, meu Deus. Passar o álcool, mais fácil. Mas eu acho que o álcool agarra um pouco. Deixa
eu ver aqui. Exercício. Lista 2. Eu acho que foi essa questão aqui. É Bianca, né? Bianca que me perguntou. Acho que eu tenho essa. Então, questão número 1 da lista 2. Foi dado para nós a seguinte função de produção. C de Q igual 0,33 Q ao cubo menos 7,5 Q ao quadrado mais 100Q mais 1000. Ok? E aí pergunta pra gente na primeira, qual é a função, pede a função custo marginal. Bom, quando eu olho para uma questão dessa, qual é a primeira coisa que eu bato o olho nessa função custo? Qual é a primeira informação que eu tenho? Essa função custo é uma função de curto ou de longo prazo? Baseado no que a gente viu na aula passada. Exatamente. Eu tenho 1000 aqui de custo fixo. Então, é uma função de curto prazo. Então, curto prazo em economia é quando eu tenho pelo menos um fator de produção fixo. Então, eu tenho pelo menos um custo fixo aqui. Se eu tivesse só fatores variáveis, eu estaria no longo prazo. Ok? Então, vamos lá. Ele não me chega aí ainda. Ele pergunta para mim, qual é a função custo marginal? Então, a função custo marginal é a derivada do custo total. Então, custo marginal de Q é igual a 3 vezes 0,33, né, que é Q ao quadrado, menos 7,5Q, não é isso? Mais 100. Ok aí? Tranquilo? Essa é a minha função custo marginal. É isso que ele me pediu. Perdão, menos 15. 2 vezes 7,5, menos 15. Obrigada. Menos 15. É isso mesmo. 3 dá Q ao quadrado, menos 15Q, mais 100. Ok? Agora, ele pede para mim o seguinte. Ele pede, na letra B, o ponto de mínimo do custo marginal. Letra B. O ponto de mínimo do custo marginal. Essa que é a pergunta dele na questão, na letra B. Como é que eu faço para calcular o ponto de mínimo de uma função? Como é que eu sei o ponto de mínimo dela? Aula passada. Vamos lá? É a segunda derivada? Não é a segunda. O ponto de mínimo é a derivada da função. Olha só, isso aqui, ó, é a função custo total. Observe bem. Isso aqui é uma função custo total. Essa foi me dada. Quando eu derivei a função custo total, eu tive uma outra função, que é a função que? Custo marginal. Se ele pedisse o mínimo custo total, seria a derivada dessa igual a 0, né? E aí eu ia achar as raízes, depois eu ia ver qual é o ponto de mínimo custo. Agora aqui, o que está acontecendo? Eu tenho uma outra função, eu já tenho a função custo marginal. Aí ele me pede o quê? O ponto de mínimo desta função aqui. Então, como é que eu faço para achar o ponto de mínimo dessa função? De qualquer função? Exatamente. Então, ó, o ponto de mínimo desta função em cima, olha só, isso aqui é uma função, essa é a primeira função, essa é a função, a primeira função, essa é uma segunda função que foi derivada dela, é a custo marginal. Agora ele pede o ponto de mínimo, não é daqui, ele pede o ponto de mínimo dessa. Então, eu vou pegar a função custo marginal, ó, então vou fazer
custo marginal em função de Q igual a zero. A derivada dela é igual a zero. Então, quando eu pego e faço a derivada dela igual a zero, então eu tenho aqui custo marginal de Q' igual a 2Q menos 15, ok? Então, eu tenho o Q, isso aqui igual a zero. Então, eu tenho o Q igual a 7,5. Essa é a minha quantidade. Agora, vamos lá. Eu preciso saber se esse ponto é um ponto de mínimo. Como é que eu faço para saber se esse ponto, se esse Q 7,5 aqui é ponto de mínimo custo? Você deriva de novo. Agora é a derivada segunda do custo marginal, que é igual a 2 maior que zero, portanto, ponto de mínimo. Tranquilo aí? Entenderam a questão? Agora eu entendi, porque quando você me explicou, eu fiquei em dúvida porque você tinha que derivar o custo marginal, mas agora eu entendi, porque é o ponto de mínimo do custo marginal. É o ponto de mínimo do... do... Ah, mas agora entendeu, tá bom. É o ponto de mínimo do custo marginal e não do custo total. Entendi, beleza, obrigada. Por nada. Todos aí entenderam? Estão tranquilos aí? Vamos continuar que a questão é longa. Então agora vamos lá. Ele pede a função custo variável médio e seu ponto de mínimo. Então agora vamos calcular a função C. Custo variável médio de quê? Então, a função custo variável médio de quê? Ó, é essa função dividido por quê, não é isso? Ó, eu pego aqui, ó, custo variável, pega a função custo variável. Vamos pegar aqui a função custo variável aqui, que é isso aqui, e vamos dividi-la por quê? Então, vamos lá. Vai ser 0,33 Q ao quadrado menos 7,5 Q mais 100, ok? Essa aqui é a função custo variável médio. Entendeu aí? Custo variável médio. Agora ele pede o ponto de mínimo dela. Não é isso que ele pede? O seu ponto de mínimo. Agora ele pede o ponto de mínimo de custo variável médio. Então, o ponto de mínimo dela é o quê? É a derivada dela. Então, a derivada dela vai ser 0,66 Q menos 7,5. Então, de acordo aí, calculamos o ponto de mínimo. Isso aqui igual a zero. Então, eu tenho Q igual a 7,5 dividido por 0,6666. Isso aqui vai dar 11,25. Confiram aí. Vê se bate. Chegaram a fazer? Bate aqui. Entenderam? Todos estão aí, estão acompanhando, estão conseguindo entender? Agora vamos lá, a gente precisa saber se esse ponto é ponto de mínimo, né? Então a gente não terminou. Então vamos fazer a derivada segunda. Custo variável médio de Q, duas linhas. Então a derivada dele vai dar 0,6666, maior que zero, portanto, olha só, na prova, se não fizer passo a passo assim, fazer aqui a primeira igualar a zero, depois mostrar que é ponto de mínimo, a questão não está completa. Então, por favor, observe porque essas questões podem vir para vocês fazerem em algum concurso, em algum momento, aberta, e vocês precisam demonstrar passo a passo como é que vocês chegaram ao resultado, quais são as conclusões de vocês. Então, portanto, isso aqui é um ponto de mínimo.
Ok? Então, fizemos aí, ó, passo a passo. Então, já temos o custo marginal e temos o custo variável médio no seu ponto de mínimo. O seu ponto de mínimo é quando o Q igual a 11,25. Agora, ele pede na D, vamos lá. Na C, ele fala custo variável médio e seu ponto de mínimo. E ele pede para a gente calcular esse custo, tanto variável médio, tanto como marginal. Deixa eu ver exatamente o que ele coloca aqui na questão, para não confundir vocês. Espera aí, que eu tenho isso escrito aqui no livro direitinho. Só um momentinho. Assim. Letra A, o custo marginal, o ponto de mínimo a gente achou. Letra B, variável médio, seu ponto de mínimo. Letra C, o custo marginal e o variável médio no ponto de mínimo do último. Ok, então vamos achar o custo marginal e o custo variável médio no ponto de mínimo do último. O ponto de mínimo do último é esse aqui, ó. É o ponto de mínimo do custo variável médio. É o Q 11,25. Entenderam aí? Então, vamos voltar agora e vamos calcular. Nós já temos a função custo variável médio, que é essa, e temos a função custo marginal, que é essa aqui. Então, vamos calcular aqui embaixo. Deixa eu apagar aqui para fazer o restante do item. Precisamos de mais espaço. Tô achando que vocês estão calados hoje. O que aconteceu? Cadê minha turma falante que participa? É o cansaço. É o cansaço já? É que a gente tá prestando atenção. Ah, porque estão prestando atenção. Então tá bom, já é um bom sinal. Então vamos agora fazer exatamente o que ele pede. Vamos colocar aqui então. Custo variável médio de 11,25. Qual é a função custo variável médio? Ó, de Q? No Q 11,25, tá? Então, a função custo variável médio é essa aqui, ó. Então, eu tenho 0,33 vezes 11,25 ao quadrado, menos 7,5 vezes 11,25, mais 100. Custo variável médio de 11 no ponto 11,25 é igual a... Quanto é que deu aí? De vocês, quem fez? Bianca? Eu tenho outro valor, meu que eu coloquei 11,36 aí. Ah, deu um pouquinho diferente. É porque você não foi 666, um pouquinho mais na calculadora. Você foi só... tá. Mas quando você for um pouquinho mais, você vai encontrar. Dá 57,81. Agora, o custo marginal aqui de 11,25. O que importa, Bianca, é que os dois valores têm que dar iguais. Os seus dois valores dão igual? O variável médio e o marginal? Deu. Então isso que importa. Esse 0,66666 para frente, isso aqui do ponto de vista nosso aqui para a aula, um pouquinho de diferença não tem tanto problema. Claro que no chão de fábrica isso faz um problema enorme. Então por isso que a gente tem que trabalhar com o maior número possível das casas decimais que a gente puder no chão de fábrica. Mas aqui o objetivo é a gente mostrar que o custo marginal ele vai tocar a curva de custo variável médio no seu ponto de mínimo. Esse que é o objetivo. Então, os dois têm que bater. Eles têm que ser iguais ali no ponto de custo variável médio, mínimo. É isso que é o objetivo da função, do exercício. Então, vamos lá. Vamos tentar achar aqui. Essa aqui é a função custo marginal, ó. Então, é isso aqui que eu vou ter que fazer. 11,25
ao quadrado menos 15 vezes 11,25 mais 100. Isso aqui, 57,81. Os dois valores precisam ser iguais. Se der diferente, você pode voltar e dar uma olhada no seu exercício que tem alguma coisa de errado. Tá? Professora. Pois não, Felipe? Felipe. Diga, Felipe. Você pode falar por que eles têm que dar igual novamente? Eles vão se cruzar neste ponto aqui. Eu vou mostrar para você aqui graficamente, porque qual é o comportamento de uma curva e o comportamento da outra. Eu vou mostrar para vocês. O que que acontece? O custo marginal ele vai subindo e o custo variável médio ele desce para depois subir. Então existe um ponto aqui em que eles vão em algum momento se encontrar. E que ponto que é esse? É o ponto em que eu consigo o mínimo do variável médio. E esse ponto ele é fundamental para mim para tomada de decisão. Por quê? Eu preciso trabalhar no curto prazo. Observem que a lógica dele, a gente vai entender até um pouco mais à frente, Felipe, que você pode ter prejuízo no curto prazo. Curto prazo não é problema para você o tanto prejuízo. No curto prazo você tem que cobrir, a empresa tem que cobrir no mínimo o custo variável médio mínimo, custo variável dela de produção. No longo prazo não. No longo prazo ela tem que cobrir todos os custos dela. Aliás, no longo prazo todos os custos variam, né? Na verdade nem existe custo fixo. Então a gente precisa observar essa questão. Vamos lá que você, graficamente, você vai... Vou tentar te mostrar aqui. Então eu tenho aqui, ó. Eu tenho que calcular. Se eu calcular aqui o meu Q aqui do custo marginal, ele vai vir um pouquinho antes, mas o meu custo... Eu sou péssima de gráfico, já vou avisando logo, tá? Q... custo marginal e custo variável médio. Então, o meu custo marginal, ele tem uma cara assim, ó. A partir do momento que eu vou aumentando as quantidades produzidas aqui, ele vai subindo, porque ele é um incremento de uma produção, o custo de produzir uma unidade a mais. O custo variável médio, ele vai distribuindo e segundo, ele tem essa curva em U, esse formato em U, que eu acho que é essa a sua pergunta. Por que também que ele tem esse ponto, ela se relaciona com o formato. A curva de custo variável, Felipe, ela tem esse formato aqui, custo variável médio, em U. Por quê? Observem bem, à medida que eu vou aumentando as quantidades produzidas, eu vou reduzindo aqui os meus custos. Aqui, ó, vai reduzindo, ele vai sendo diluído. Eu consigo ganhar escala, na verdade. Os custos variáveis eu ganho escala. Só um momentinho. Eu ganho em escala, né? Eu consigo diminuir. Chega num ponto em que esses custos variáveis começam a subir. E a pergunta é, por que os custos variáveis começam a subir? Porque em economia existe uma coisa chamada lei dos rendimentos decrescentes. Decrescentes aqui de escala. Tá aí no material que eu deixei para você. Essa lei dos rendimentos decrescentes de escala, ela explica esse aumento dos custos. A partir de um determinado momento, uma planta produtiva, por mais que você consegue ir melhorando, chega no momento que se você for produzindo muito, os custos vão aumentar demais. Então, isso em função do que se chama rendimentos decrescentes de escala. Nós temos 3 tipos de rendimentos. Rendimentos crescentes, quando a produção ela aumenta mais
que os custos, né? Os rendimentos dela aumentam mais que os custos. Eu tenho os rendimentos constantes, eu tenho os rendimentos decrescentes. Nesse caso aqui, ó, dos custos variáveis, eu tenho rendimentos decrescentes. Então, eu tenho algo mais ou menos desse tipo aqui, ó, que vai acontecer. Então, eu tenho isso aqui. Este ponto meu aqui é o meu ponto 11,25. É o meu quê? 11,25. E esse aqui é o meu custo 57,81. Observe uma coisa. Esse ponto aqui, isso aqui é a minha curva de custo marginal, isso aqui é a minha curva de custo variável médio. Deixa eu apagar e fazer isso aqui um pouco maior, que eu acho que vale a pena. Isso aqui vale a pena fazer um pouco maior, porque vocês vão ter que, em vários momentos, vão visualizar isso, e às vezes vocês se perdem em alguns detalhes. Vocês acham que isso aqui é o ponto de mínimo do custo marginal, mas não é. E eu preciso mostrar para vocês que o mínimo do custo marginal, ele acontece um pouquinho antes, ó. Professora, Sim? no caso, aquele seu CVME ali, o resultado dele não é 57,81. Os dados que você colocou vai dar 57,39. Bom, deve ter sido algum arredondamento de vocês. Depois a gente olha com calma, sem problema algum. O que me importa, quem foi que falou? Harielton? Harielton? Essa conta aí que você fez. O que importa, as duas batem. Harielton? Não bateu não no meu resultado, mas tô falando que esse resultado aí que você colocou tá diferente. 57,81? Mas é porque no 0,33 tem que fazer tipo uma dízima periódica pra dar certo. Você não deve ter usado todas as aproximações aí na calculadora. Você deve ter feito por partes. Mas o que me importa, Harielton, a minha preocupação é a seguinte. No ponto 11,25, você colocou 11,25? Harielton? Não, também. Ah, então não tem como, né? Só bate se eu colocar 11,25. Você deve ter colocado 11,36, não? Exatamente. Ah, então tudo bem. Se você colocou 11,36 e deu 57,39, tem que ter dado 57,39 aqui e aqui. Bateu? Ah, também não. Ah, não. Aí não. Aí então você fez algo de errado. Se não bateu, tem algo de errado. Por quê? No ponto de mínimo, aqui ó, no ponto de mínimo, na mínima quantidade, no ponto de mínimo, os dois custos, eles vão coincidir. Pela lei dos rendimentos decrescentes, qual é o ponto de encontro? E essa é a pergunta-chave em economia na área de custos. Qual é o ponto de encontro entre o custo variável médio e o custo marginal? Eles se encontram aqui, ó. No ponto de mínimo aqui do custo variável médio. Ele bate exatamente aqui, ó, nesse ponto. Pera aí que eu vou ter que fazer isso aqui maior. Pera aí só um pouquinho. Mas mesmo se a gente fizer com 11,25 nessa forma aí que você colocou no quadro, não bate. Um dá 57,81 e outro 57,39. Com essa forma, estão colocando um monte de 3, é tipo 0,333. Mas a fórmula é 0,33. Quando eu multiplico por 2, a fórmula é aquela dali. Bota 1/3 e 2/3. Bota 1/3 e 2/3 que eu acho que vai facilitar a vida de vocês. Vocês estão errando nos ajustes aí, porque os valores estão muito próximos. Isso aí vocês podem ficar tranquilos. De todo modo, eu vou deixar essas questões todas resolvidas, que eu tô com todas prontas aqui e deixo para vocês olharem. Mas a gente precisa entender, o mais importante é entender. As funções estão certas, ó, que é o quadrado menos 15q mais 100. Foi isso que você colocou? Harielton, bateu a função custo marginal? Aqui bateu, ó, 0,33. Bota 1/3 q ao quadrado menos 7,5q mais 100. Sim.
Então, é isso aqui que tem que bater. As duas funções batendo, aí vocês vão ajustando os valores aqui. Isso vocês precisam acertar. Agora vamos lá. Então, eu vou plotar um gráfico custo variável médio e custo marginal aqui no Y, e no X eu vou plotar com o quê? Então, ó, o formato da minha curva de custo marginal, ela já tem essa característica aqui, né? É uma curva com concavidade aqui para cima, ó, ao quadrado, tá vendo? Aqui, ó, olha o formato dela. E a mesma coisa, o formato da variável muito próximo também. E aí, o que vai acontecer? Ó, os formatos delas. Eu vou ter essa situação aqui. Aqui eu tenho custo marginal, aqui eu tenho custo variável, aqui eu tenho custo variável médio. Agora vamos lá. Aqui eu tenho o ponto de mínimo do custo variável médio. Nesse ponto aqui, ó, esse ponto é comum, tanto para marginal quanto para o variável médio. Tá dando para vocês verem aí? Sim. Então, aqui eu tenho 11,25. Se eu fizer lá, se eu pegar, acho que o Q daqui deu quanto? O Q aqui acho que deu 7,5, né? Quando eu fiz aqui pro custo marginal. Se eu pegar esse Q e pegar o mínimo dele, vai dar um pouquinho antes. Observem que o ponto mínimo, o ponto de mínimo, isso aqui geralmente vocês fazem muita confusão. O ponto de mínimo do custo marginal tá aqui. Mas ele depois a curva, ela intercepta o mínimo do outro ponto, do custo variável médio. Então, esse ponto vem um pouquinho antes e esse aqui um pouquinho depois. Então, ó, a curva, essa aqui, geralmente, é uma questão que eles perguntam muito, não tem aquelas questões que vem certo, verdadeiro ou falso, essas coisas assim? Então, vem muito algumas afirmações do tipo, a curva de custo marginal intercepta a curva de custo variável médio em seu ponto de mínimo. Ok, verdadeiro. Geralmente vem muitas essas expressões. Então, quando eu pedi para vocês fazerem a questão número 1, aquele Excel, era justamente para vocês pegarem aqueles pontos plotados no Excel e fazerem esse gráfico aqui. Agora, se eu tivesse que plotar uma curva aqui, intuitivamente, vamos ver aqui intuitivamente. Se eu tivesse que plotar uma outra curva aqui, de custo total médio, ela seria abaixo ou acima da custo variável médio? Vamos ver se vocês estão entendendo. Pode repetir a pergunta? Se eu tivesse que plotar uma outra curva aqui, eu plotei duas, marginal e variável médio. Se eu tivesse que plotar total médio, ela viria abaixo ou acima da variável médio? Eu acho que acima, porque o total tem um custo Fixo. também, né? Muito bem, Júlia. 10. Exatamente essa a resposta. Então, ela tem um formato próximo e ela vem aqui. E em algum momento, ela vai ter também tocada pelo ponto aqui do custo marginal. Agora, no longo prazo, observem bem. No longo prazo, faz sentido eu ter essa curva aqui? A total médio? Ou faz sentido eu ter a variável médio? Não, ou tem um ou tem a outra, porque todos os pontos são, porque todos os custos são variáveis. Então, essa coisa de total médio, variável médio, marginal, 3 curvas, eu faço uma análise no curto. No longo, eu faço a curva de custo total e faço a curva de custo marginal, porque todos os custos variam.
Ok? Beleza. Beleza. Felipe, espero ter te respondido. Respondeu sim, professor. Mas a gente vai devagar pegando. Essas questões são assim mesmo. Elas às vezes demoram porque são muita informação num período de tempo às vezes muito curto. Bom, tem mais dessa questão, né? Sim. Ele pede a função custo total. Custo total médio. Eu acho que tem alguém falando. Oi, professora, vocês estão me escutando? Ô, Gustavo, vocês Tá conectam? bem baixinho, é porque o meu microfone tá meio ruim. Pode falar, Gustavo. Aqui é sobre ainda a questão do 57,81. Pelo que eu fiz as contas aqui, para bater o valor, aquela conta tá certa. Só que é o que a Cláudia falou, tem que ser 1/3. É. Então, lá na função custo, não deveria estar 0,33, devia estar 1/3. Porque como tá 0,33, dá a entender que você tem que fazer a conta com 0,33, entendeu? Exatamente. É porque aqui 0,33 é um terço. Isso aqui foi providencial, tá, Gustavo? Ele não botou esse 0,33 aqui à toa, não. Por quê? Porque ele sabia que quando você pegasse esse 3 e descesse e fizesse 3 vezes isso aqui, ia dar 1. Tá vendo? Entendi. Isso aqui é Mas um... aí no custo variável médio fica 0,33. porque é 1/3 e depois é 2/3. A resposta, 0,66, você bota 2/3. Mas é isso mesmo, muito bem, Gustavo. É exatamente essa observação mesmo. É porque houve uma falta de precisão aqui. Opa, deixar a função aqui para eu poder achar custo total médio. Vamos achar custo total médio aqui. Eita, que horror. Passar a maior parte do tempo tentando apagar o quadro. Mas não dá para fazer um trabalho desse sem quadro, né? Então, paciência aí um pouquinho. Você imagina fazer isso aqui? PowerPoint não dá. Ó, meu pai. Bom, a curva de custo total médio aí ele pede na letra D a função, né? Não pede a curva, pede a função. A função custo total médio. Então, essa função custo total médio é eu pegar a função custo total e dividir por quê? 0,33 Q ao quadrado menos 7,5 Q mais 100 mais 1.000 sobre Q. Ok? Resolvido aí? Todos finalizaram a questão? Perfeito. Vamos para a questão número 2 agora. Tô sem a lista aqui. Espera aqui, questão número 1. Ah, tem a questão da empresa maximizadora de lucro, é essa? Isso. Tá. Então vamos lá. Então vamos para ela. Nossa, tô perdida. Oi? Já tô malhada os braços já de tanto tentar.
Tentar apagar aqui, não tô conseguindo. Gente do céu. Não sei o que foi que aconteceu nesse quadro, não. Ontem tava ruim assim. Acho que meu marido tentou dar uma resolvida aqui, mas não deu muito certo, não. Vou ter que falar com ele pra dar uma melhorada, porque não dá pra dar aula assim, não. Gasta a maior parte do tempo tentando apagar o quadro. Então, o tempo da aula já é pequeno. Toma um tempo danado da gente. Mas vamos lá. Uma empresa maximizadora de lucro vende seu produto em condições de concorrência perfeita. Quando diz isso, o que ela está nos dizendo? Quando ela fala essa frase? Que o preço é igual ao custo marginal. Perfeito, que o preço é igual ao custo marginal. Muito bem. Né? E está em equilíbrio, a empresa vende 100 unidades por um período, 100 unidades por um período, obtendo, então, questão número 2. Em equilíbrio, a empresa produz e vende 100 unidades, então, Q igual a 100 unidades, obtendo uma receita igual a 10 mil. 10 mil aqui por período. Nesse nível de produção, ele pede o custo marginal. Bom, se a gente não soubesse, não tivesse essa informação que a firma é maximizadora de lucros e que ela está numa situação de concorrência perfeita, a gente simplesmente com essas informações a gente não teria condições de fazer a questão. A gente só consegue fazer a questão porque a gente sabe que em concorrência perfeita, né? Em equilíbrio. Por que em equilíbrio? Porque a firma em concorrência perfeita, ela busca a maximização do lucro no equilíbrio, né? Naquele período, naquele momento ali, a gente tem preço, a firma maximizadora de lucro, preço igual a custo marginal. Então, a minha única questão aqui é eu descobrir qual o preço. Uma vez que eu descobri o preço, eu tenho um custo marginal. Então, só faz essa questão quem entende os conceitos. Se você não entendeu que é uma firma maximizadora de lucro em concorrência perfeita, você simplesmente não tem informação para fazer a questão. Viu a importância? E isso foi uma questão dada por você, cobrada do engenheiro de produção num super concurso da Liquigás. Acho que é da Liquigás, alguma coisa assim. Que foi um concurso super disputado na área de vocês. Ou vocês sabiam esse conceito ou vocês perderiam a questão. Então, se eu tenho quantidade, tem receita, logo eu tenho preço. Por quê? Porque receita é igual a preço vezes quantidade. Então, a minha receita 10 mil é igual, preço é o que eu quero, vezes quantidade 100. Então, o meu preço é igual a 100, logo o meu custo marginal é igual a 100. Tiveram problemas para resolver aí? Essa foi tranquila. Tranquila? Ótimo. Tô ouvindo só a Bianca participar aqui. Rarielson, Raduan, os dois Gustavos. Tranquilo? Entenderam? Lorena tá por aí? Tudo certo, professora. Tá entendendo? É um pouquinho diferente do que a gente fazia em logística, Lorena? Professora, acho que eu confundi a Lorena. Ah, não é Lorena. Eu tive a Lorena aí que fez logística. Eu fiz logística também, no IFIS de Viana. Ah, não. É a outra Lorena. Ah, tá. Quem deu? Eu acho que você deu aula até pra minha mãe, no logística. Ah, é? Pra Edneia. Ela ficou lá no ano passado. Edneia, eu me lembro muito dela. Dei aula pra ela, sim, de matemática financeira. Foi. Foi, sim. E aí, ela aprendeu muito? Tá formada, graças a Deus. Aí agora ela tá fazendo tecnólogo. Ela estudava matemática na minha época. Ela odiava, passava muita raiva. Mas passava raiva por quê, gente? Ela falava que não entendia.
meu Deus. Mas também ela tinha que estudar, né? Cantava até entender. Ah, isso é importante. Isso é importante. Sentava até entender. Era ela e uma outra que ficavam juntas. Edneia e a Eu acho que é Elizabeth. Elizabeth. Acho que é Elizabeth. Então vamos lá. Questão número 3 agora. Alguém fala aí pra mim, por favor? Que eu tô sem a lista aqui. É um advogado, dono de uma firma de consultoria jurídica, da Nick Guilherme também. Uhum. Pode ler. Um advogado é dono de uma firma de consultoria jurídica que fatura anualmente R$1 milhão. Além do custo de manter o escritório, ele contrata os serviços de outros profissionais. Desse modo, seu desembolso anual é de R$800 mil. Se trabalhasse como empregado de outra empresa, esse advogado ganharia X reais anualmente. Nesse caso, observa-se que o custo econômico anual de uma firma em reais é igual a... Os custos desembolsados deles são 800 mil. E aí, ele fatura 1 milhão, custo desembolsado 200 mil. E se ele trabalhasse em outro escritório, ele ganharia um salário que ele não informou o valor, não é isso? Que ele falou que é X, não é isso? É isso mesmo, professor. Então, ótimo. Então, nós temos algumas informações aqui. E aí, ele pede pra gente quais aqui os custos econômicos. Essa é a pergunta. Quais são os custos econômicos aqui? Né? Então, ó, ele fatura 1 milhão. Ele desembolsa 800 mil. Se ele trabalhasse em outro escritório, ele ganharia X. Então, qual é o custo? O que significa isso aqui, ó? Se ele trabalhasse em outro escritório, ele ganharia X. O que isso significa? Custo de oportunidade. Muito bem. Isso aqui é o custo de oportunidade dele por trabalhar próprio. Ele poderia estar ganhando um X em qualquer outro lugar, concorda? Ele poderia estar ganhando. Ele é advogado, ele deixou, por exemplo, de receber talvez por um concurso, por trabalhar numa função pública ou uma função privada, um escritório privado que venha contratá-lo e fala que pagaria para ele X. No entanto, ele trabalha e ele desembolsa 800 mil, fatura 1 milhão. Então, é como se assim, como se ele tivesse no lucro, vamos dizer assim, 200 mil, né, vamos dizer. Mas só que os custos dele, econômicos, qual é o custo econômico dele? É o custo que ele desembolsa mais o custo de oportunidade. Concorda comigo? Que a gente precisa incluir o custo de oportunidade aí? Sim, professor. Então, qual é o custo econômico incorrido aqui? Custo econômico dele é o custo desembolsado, é o custo efetivado dele, mais o custo de oportunidade. Esse é o custo econômico dele. Isso aqui é igual a 800 mil mais X. Dúvidas aí? Não, professora, tá tranquilo. Foi tranquilo para resolver? Ok. Foi sim. Questão número 4 agora. Pode falar, questão número 4. Em uma determinada empresa, o acréscimo do custo total decorrente de se aumentar a produção da unidade é chamado custo Marginal, né? Tranquilo? tranquilo. Ótimo. Então, vamos na 5 agora. A 5 tem que fazer aqui a maximização.
Vamos fazer a questão número 5. Dúvidas aí, pessoal? Até agora tá tranquilo? Deu para compreender todos os exercícios que a gente colocou? Eu sei, professora. Então, ótimo. O objetivo da aula era esse. Era justamente a gente fixar, né, os conteúdos que a gente viu em sala aqui, pra gente ver como que eles vêm pra gente nas diversas questões. Eita! Pior que a mão fica horrível também, né? Questão número 5. Se a função custo de uma empresa, ela é dada por C de quê? Igual a Q ao quadrado mais 100 e preço ele deu igual a 20 e o mercado está em concorrência perfeita, ele pede, né, o custo médio, as funções aqui, custo médio, custo variável médio e custo marginal. Então, vamos dar essas funções. Então, para eu fazer as funções, funções, custo médio de Q é igual a Q mais 100 sobre Q. Aí a outra que ele pede, custo variável médio. Custo variável médio de Q é igual a Q, não é isso? E aí o custo marginal de Q é igual a 2Qs. Aí ele fala que o mercado está em concorrência perfeita. Se o mercado está em concorrência perfeita, preço é igual a custo marginal. Então, eu posso também conseguir aqui facilmente o custo marginal. Então, eu posso igualar aqui o preço ele me deu que é 20. 20 é igual a 2Qs, Q é igual a 10. E aí, eu posso fazer aqui a derivada, eu posso fazer a derivada primeira aqui, dele, que vai dar igual a 2. Se eu fizer aqui a derivada desse custo total, me dá a derivada do custo marginal. E esse ponto aqui é um ponto de mínimo, porque o 2 maior que 0. De toda forma, o que eu posso fazer aqui ainda? Se eu tenho Q igual a 10, eu posso achar exatamente o custo marginal no ponto que maximiza, né, lucro. Não, aqui eu achei o meu ponto de mínimo em Q igual a 10. Aí ele pede para mim, no ponto de mínimo Q igual a 10, em concorrência perfeita, eu tenho a produção que maximiza o lucro. Eu já mostrei isso para vocês. Mas, de toda forma, eu ainda posso trabalhar um pouquinho mais. Eu posso achar a função lucro também. Então, eu posso trabalhar assim, como eu posso achar a função lucro. Vocês trabalharam das duas formas? Como é que vocês trabalharam? Eu achei a função lucro. Pode ser também. Pode ser achada a função lucro. Aqui vai ser, no ponto Q igual a 10, deixa eu ver aqui. Ele pediu para mim qual a quantidade vendida que maximiza o lucro. No ponto Q igual a 10, eu posso achar aqui eu teria que fazer a função e achar aqui a produção. Mas ele também é tranquilo fazer. A produção são 10 unidades. 10 unidades. Deixa eu fazer também pela função lucro. Para quem fez pela função lucro, a gente faz pela função lucro também.
Parece que esse lado de cá tá mais fácil para pagar. Bom, lucro, eu vou chamar aqui lucro, geralmente a gente chama de PI na economia. Então, lucro em função da quantidade é igual a receita menos os custos. O lucro em função da quantidade é igual a receita. A receita é Q vezes preço, que é 20. Menos os custos, que é Q ao quadrado mais 100. Né? Então, eu tenho isso aqui. Eu tenho a função lucro dada da seguinte forma. 20Q menos Q ao quadrado mais 100. Então, eu tenho... Oi? Menos 100, não? Isso, perdão. Obrigada. Menos 100. Função lucro igual a menos Q ao quadrado mais 20Q menos 100. Então, se eu quero maximizar essa função, independente dela estar ou não em concorrência perfeita, eu não precisaria fazer tudo isso, porque ele me disse que estava em concorrência perfeita, eu igualei preço igual a custo marginal e achei logo 10 unidades. Mas aqui eu poderia fazer também dessa forma. Fazendo dessa forma, eu pego a função lucro, para eu fazer maximizar, eu pego a função lucro e acho a derivada primeira dela, igual a 0. Então, vai ser menos 2Q mais 20 igual a 0. Então, vai ser Q igual a 10. Eu derivo novamente essa função. Derivando novamente, eu acho menos 2. Menos 2 menor que 0, portanto, ponto de máximo. Então, tanto aqui, tanto de uma forma quanto de outra, tá ok. Mas assim facilita, porque você já olha e já resolve logo. Mas quem fez assim também acertou, tá bom? Então, tranquilo aí? Professora, e quando você faz que P é igual ao custo marginal, como que você define que esse valor é máximo ou mínimo? Automaticamente, as condições para que eu tenha, não vou dizer automaticamente é tão ruim em matemática, né? A gente fala automaticamente é como se eu tivesse provado, mas geralmente, na nossa literatura, esse valor, ele é um ponto de mínimo já previsto naquelas nossas deduções anteriores. Deixa eu só pensar aqui um pouquinho, deixa eu ver aqui se eu consigo visualizar aqui essa sua resposta, porque são as condições que a gente já mostrou. Eu teria que fazer de novo aquelas condições que eu coloquei para você. Você lembra que a gente fez na aula passada? Procura aí as condições que eu coloquei. Sim. Deixa eu só dar uma olhada aqui. É a Bianca que me perguntou, né? Isso. Então, eu saio com preço igual ao custo marginal, porque esse preço, ele é dado... Alguém tá com o... desligaram. Nossa, Deus do céu, agora vai ter barulho aqui de eleição. Esse preço aqui, igual ao custo marginal, porque ele é um preço que as firmas são muito pequenas e ela não tem como influenciar o mercado. É como se fosse uma constante, a derivada da constante igual a 0. Então, nós teríamos esse preço igual a custo marginal. Agora, eu estou tentando visualizar para eu poder te falar isso novamente fazendo por aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui, Bianca. Tem a minha função, o custo total, tá aqui. A derivada dela, custo marginal, tá aqui. Sim, a derivada segunda do custo marginal igual a 2. Mas aí... Não, pera aqui. Essa derivada, essa aqui é a função custo total, a primeira função. Essa aqui é minha segunda função. Foi derivada de lá.
Isso. Eu acho o preço igual a custo marginal, ok. É uma condição, né? A condição em concorrência perfeita. Se eu derivar essa função aqui, a primeira dela eu tenho igual a 2, mas não faz sentido eu fazer a derivada dela aqui em concorrência perfeita, porque eu já tenho essa informação. Estou tentando... A primeira dela já me dá uma condição de máximo. Eu vou pensar um pouco mais nessa sua pergunta. Porque ela não faz sentido eu ter que derivá-la novamente. Porque eu já tenho essa condição. Então, eu vou dar mais uma pensada, porque eu também não estou confortável com a resposta que eu estou te dando, não. De toda forma, tá ok? Vou pensar um pouquinho mais. Beleza. Alguém viu aí a pergunta da Bianca? Tem gente nessa sala? Professora, Oi. Pode falar, Felipe. no mercado competitivo, então, a gente vai ir para lucro zero, né? Porque Exato. o preço é o mesmo valor do custo marginal. Exatamente. O lucro é zero por quê? Porque a receita, custo marginal no equilíbrio, custo marginal igual a receita marginal. Aliás, as receitas, né, se o lucro é igual a zero, a receita é igual aos custos. O equilíbrio ele encontra nessa posição. Agora, Felipe, isso precisa ficar muito claro. Quando a gente fala lucro igual a zero, não significa que o cara está trabalhando e não está ganhando nada, não. Você sabe por quê? Não, ele está ganhando sim. Por que ele está ganhando? Porque o salário dele, a remuneração dele, está incluída aqui nos custos. Está incluída nos custos. Quando eu digo lucro igual a zero, o sentido do lucro ser igual a zero é você não tem um lucro maior do que as outras empresas. Então, todos estão remunerados. E isso é uma pergunta muito interessante, porque isso foi uma das minhas maiores dúvidas enquanto economista, logo no início do curso de economia. O professor de microeconomia dava isso aqui, falava assim, lucro igual a zero, tá em equilíbrio, tá maximizando o lucro. Uai, mas que história é essa? Como é que o sujeito maximiza lucro ganhando zero? Para mim não fazia nenhum sentido. Mas o bendito do professor não me disse naquele momento que o lucro igual a zero significava que a minha remuneração enquanto empresária está aqui nos custos. Eu não tenho uma remuneração maior que as outras empresas. Eu estou sendo remunerado sim, mas estou sendo remunerado por uma média do mercado. Eu não tenho lucro maior que zero. Então eu estou tendo a minha remuneração, ok? Tá? Bom, finalizamos então esse exercício. Ainda vou ficar aí com esse pensamento da Bianca, que ela me fez uma pergunta interessante. Que aqui eu vi muito bem. Agora nós vamos para a questão número 6. Tem questão número 6? Tem, né? Mas acho que a número 6 nem precisa fazer, porque é a mesma coisa das outras, não é? Professora, nessa número 6, o meu custo variável médio deu igual ao custo marginal. Mas é claro que tem que dar. É a mesma coisa. Deu 11,25? Deu o que deu igual a 11,25. Isso. Aí quando você colocou no... Aí por causa daquilo que você explicou hoje, ele dá igual, né? Exatamente. Porque entendi. É o ponto de mínimo ali. Aí quando você coloca o custo marginal e o custo médio naqueles valores, dá 7,47. Isso.
Aí você tem a curva de custo total médio e não se preocupe com achar o mínimo dela, que achar o mínimo dela é terrível, porque você teria que fazer uma reta e uma hipérbole. Eu não vou nem no sonho cobrar isso de vocês, tá? Na letra C, podem achar só a curva de custo total médio, tá bom? Vamos pra frente aí, que... No caso, eu fiquei em dúvida para achar exatamente essa curva. Eu pego a fórmula do custo variável médio, não é? A letra C? É, para achar a curva. A letra C, a última custo total médio, eu pego a função original e divido por quê? Sim, aí você vai achar o custo variável médio. Aí você Não. Não? Não. A última pergunta é sobre a curva de custo total médio. São coisas diferentes. Então, é isso que eu não consegui fazer a curva. Não entendi como eu faço a curva. Acho que ele pediu a função. Deixa eu ver aqui, só um momentinho. É que na B ele fala o valor do custo marginal no ponto mínimo e depois analisa a curva do custo médio. Isso. Que é a mesma coisa que a gente já tinha feito aqui. Que era você pegar os valores. Vou fazer ela aqui pra você. Ah, tá. É aquela que você fez que É. estava no mesmo ponto. Exatamente, é aquela. Vocês podem pensar aí e fazer, porque eu já fiz uma igual. Não faz sentido eu ficar fazendo a mesma coisa aqui o tempo todo. É só vocês agora replicarem para essa questão número 6. Replicarem a 1. Vê direitinho que aí vocês vão conseguir fazer. Todo mundo está acompanhando essas listas, gente? Estão fazendo os exercícios da lista? Deixa eu ver o pessoal que está aqui. Vocês estão conseguindo pegar a lista no Moodle? Caio, Júlia, Brandão, Maria Eduarda, conseguiu pegar a lista no Moodle? Sim. Tá. Então, tô entendendo que tá tudo certo. Deixa eu ver se vocês estão colocando aqui. Qual professora tá fazendo a chamada? Tô vendo vocês aqui. Agora que eu vi aqui. Alguém me perguntando. Grazi tá aqui. Depois eu vejo ali e acerto. Vocês não têm ideia de como rapidinho eu vou lá gravando vocês os nomes, tá? Eu já sei que eu tenho 2 Gustavos, 2 Júlias. Rapidinho eu vou lembrando os nomes. Eu sei que eu tenho uns nomes bem diferentes. Eu tenho Raduan, tenho Harielton. Vamos lá. Então, uma vez que a gente já fez essa parte, vamos começar a falar de coisas um pouquinho mais diferentes. E você já tem alguns exercícios aí para fazer. Já tem até uma lista nova, tem até mais uma lista que tá bem parecida com essa que dá para vocês resolverem. De todo modo, eu vou tirar as fotinhas desses exercícios resolvidos e vou deixar no Moodle. Bom, vamos falar então. Já falamos da curva de custo, já falamos de lucro, já falamos de receita. Vamos falar um pouquinho então de oferta e demanda, né? A curva de demanda em concorrência perfeita. Vamos falar um pouquinho. O que caracteriza um mercado em concorrência perfeita? Quais são as 4 características que tem que ter? Atomicidade. Perfeito. Sem barreira de entrada. Uhum. Agora falta os outros. Alguém ajuda o Felipe aí, gente. Só o Felipe não dá, não. Vai, Grazi. O que mais é? O que mais eu tenho? Produto homogêneo, muito bem. Qual é o último? Acesso à informação. Isso, perfeita informação. Então, são as 4 características, muito bem lembrado. Atomicidade, livre entrada e saída, produto homogêneo, informação perfeita. Eu tenho isso, eu tenho um mercado em concorrência perfeita. É quase impossível eu encontrar esse mercado. Na verdade, eu tenho na literatura 4 tipos de mercados principais, né? Concorrência perfeita,
que é um mercado que praticamente não existe. A gente falou bastante sobre ele do ponto de vista da literatura na semana passada. O monopólio puro também, que é bem difícil existir, né? Um monopólio que é totalmente o contrário da concorrência perfeita. O extremo oposto da concorrência perfeita é o monopólio. Porque a concorrência perfeita fala atomicidade, um número muito grande, quase que infinito, de pequenas empresas. Então, que é o átomo, né? Lembrando o átomo aí. O monopólio é uma grande empresa. Então, é o extremo oposto da concorrência perfeita. Então, nenhum nem o outro, na prática, existem tanto. Tem a concorrência monopolística, que mantém as características da concorrência perfeita, com exceção do produto homogêneo. Aí ela mantém informação perfeita, mantém a atomicidade, mantém um número muito grande de firmas e só não mantém o preço diferenciado, o produto homogêneo, o produto é diferenciado. E tem o oligopólio. O oligopólio é muito próximo ao que a gente vê hoje nos postos de gasolina, nas empresas de automóveis. Então, o oligopólio é mais a nossa vivência prática. Então, geralmente, são 4 tipos de mercado. E a gente estuda muito a concorrência perfeita, porque ela não existe. Não vamos estudar algo que não existe. Para você provar que isso só aconteceria numa situação hipotética, né? A curva de demanda em mercados competitivos, ela é elástica, né? Em concorrência perfeita, ela é elástica. O que isso significa, uma curva de demanda elástica? Ou, também você vai ver em muitos livros falando, ou perfeitamente elástica. O que isso significa? Elástica ou perfeitamente elástica? Significa que quantidade, preço. Ela é isso aqui, horizontal. Significa que isso aqui é um preço de equilíbrio. Eu tenho um preço de equilíbrio aqui. Demanda é igual à receita marginal, que é igual ao preço, que é igual ao custo marginal. Então, tem isso aqui, né? Significa que se eu tô no mercado em concorrência perfeita, todo mundo tem a mesma informação, todo mundo sabe que o produto é igual. Se eu colocar um preço um pouquinho acima aqui, qual vai ser a minha demanda por esse produto? Se eu colocar um preço um pouquinho acima do preço de equilíbrio, dada todas as hipóteses. Vai ser menor. Menor? Vocês são tão bonzinhos assim? Não, porque quem vai querer comprar um produto maior? A demanda da pessoa que está vendendo mais caro é menor, não? A demanda não vai ser menor não, Felipe. Se eu tenho todas essas informações, produto igual, e eu ainda sou um cara racional ainda por cima, eu tenho produto igual, eu sei os preços, eu tenho informação, e tem um número muito grande, eu posso comprar onde eu quiser, a hora que eu quiser, por aqui, por ali, a demanda vai ser exatamente igual a zero. Eu não vendo... Hã? Faz sentido. Eu não vendo nada. A demanda é igual a zero. Agora, se eu colocar um pouquinho abaixo aqui, eu até tenho demanda. Só que eu consigo cobrir meus custos colocando um pouquinho abaixo? O preço um pouquinho abaixo do preço de equilíbrio? Não, porque a receita tem que ser igual ao custo. Exatamente. Então, se eu colocar aqui, ó, se eu colocar acima, a minha demanda é zero. Se eu colocar abaixo, eu estou em prejuízo. Então, em concorrência perfeita, a curva de demanda, significa que ela é perfeitamente elástica, ela é horizontal ao eixo das abscissas. Uma curva horizontal aqui, paralela, a curva paralela ao eixo das abscissas, em que o eixo das abscissas eu tenho Q como quantidade. É terrível, mas eu já vi questão de concurso para vocês fazendo exatamente essa afirmação. Em concorrência perfeita, a curva de demanda, ela é perfeitamente elástica, isso é, ela é uma reta,
paralela ao eixo das abscissas. Correto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, isso é uma curva de demanda, né? Qualquer que seja a quantidade demandada, a firma ela não tem poder de alterar os preços. A firma é tomadora, ó, a firma ela é tomadora de preços. E o que é a elasticidade preço da demanda? Que é uma coisa que a gente vai estudar também, que eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês na próxima aula. Vou até deixar o material para vocês lerem antes. Elasticidade preço da demanda significa o seguinte, é a variação na quantidade demandada, dada uma variação percentual nos preços. Então, se eu aumentar o preço em uma unidade, quanto é que varia a minha quantidade demandada? Tanto para mais quanto para menos. Então, isso que é o conceito de elasticidade. Eu vou deixar isso para nossa próxima aula. Gente, eu tô cansada. Eu acho que vocês também um pouquinho, né? Então tá bom, vamos ficar por aqui hoje. Na próxima aula... Oi? Eu tenho uma dúvida aqui, as pessoas que já enviaram o exercício hoje podem enviar novamente? Olha, eu não tô contando com vocês enviarem exercícios não, tá? Esses aqui não. Eu tô deixando esse exercício de fixação. Alguém, acho que foi o Ivan me fez essa pergunta hoje. Vocês podem colocar lá, mas eu não tô... Só os avaliativos que eu vou olhar direitinho. Não, é porque você botou esses aí que você corrigiu hoje com a data para enviar até hoje à noite. Ah, tá. Fica à vontade para enviar ou não enviar. Tá? É porque esse não é avaliativo. Durante essa semana, acho que eu vou colocar um avaliativo lá. E aí, se eu colocar um avaliativo, eu dou uns 10 dias aí. Hoje é dia 25. Até ali pro dia 5, vocês me responderem. Tá ok? Ok, então, obrigado. Por nada. Eu vou deixar as fotos direitinho desses exercícios no Moodle, que aí vocês acompanham a resolução, tá? Gente, levem a sério esse conteúdo. A parte de cursos é uma parte muito importante na formação de um engenheiro. E aqui vocês viram uma infinidade tão grande aqui, assim, uma quantidade tão boa de conceitos, sabe? Que eu acho que vale a pena. Essa parte aqui, ó, de maximizar a função lucro, essa parte que a gente vai detalhar na próxima semana, da elasticidade da demanda, tá? Levem isso a sério, tá bom? Um abraço para vocês e boa semana. Obrigado pela aula, professora. Até mais. Tá? Qualquer coisa a gente fala mais. Beijo, tchau, tchau.